O desenho a gente pode imaginar uma escadinha de evolução, uma pirâmide, né, que seja. Primeiro estágio é a proporção. É de você aprender a estimar, medir, controlar, posicionar corretamente, fazer ângulos corretos. Depois disso, vem a estrutura, né? Vem o 3D, estrutura, 3D, que seja, volumetria, que é aí que entra os fundamentos propriamente dito. Mas para você trabalhar com os fundamentos, por exemplo, fazer um esboço tridimensional de um inseto, de uma pessoa, primeiro você precisa ter desenvolvido a sua capacidade de proporção, né, de controle dos tamanhos das coisas, das posições das coisas. Só assim você vai conseguir tirar proveito dessa fase 2. Aí na fase 3 vem o que eu chamo de finalização, ou detalhamento, acho que faz mais sentido detalhamento, quando entra anatomia, luz e sombra, que é assim, você vai dar um grau a mais de realismo, como se fosse a pele do desenho. Então, por exemplo, você consegue criar uma figura humana só com formas, sem saber nada de anatomia, sem saber o básico. E aí o músculo, ele vai vir como um complemento, ele vai vir como um adicional, né, para deixar mais realista, assim como a luz e sombra ele vai vir para deixar mais realista. Mas a luz e sombra não é necessária 100% para gerar tridimensionalidade. Por exemplo, quando você faz uma caixa, a caixa, ela não tem luz e sombra. Aqui, ó, tipo, fiz uma caixa. Não tem luz e sombra aqui, mas parece 3D. Só que quando eu colocar luz e sombra aqui, aí vai ficar mais fácil de visualizar a tridimensionalidade, né? Ficar mais potente. Então, basicamente, a luz e sombra, ela ajuda nesse sentido, né? De potencializar o que já era 3D. Mas se não tá 3D por baixo, né, não tem estrutura, não adianta nada, não vai te ajudar, né? Vai ficar uma maçaroca, né? Mas ó, antes mesmo de ter a luz e sombra, já tava 3D, né? Por fim vem o 4 aqui, que eu chamo de expressividade, que entra composição e cor. E aí que você vai começar a compor o seu desenho, colocar num cenário, colocar cor, gerar ponto focal, gerar um monte de ângulos de câmera, né? Brincar com o cenário, brincar com a dinâmica da cena, né? Que é como se fosse um diretor mesmo. E aí você vai gerar expressividade e comunicar melhor aquilo que você sabe desenhar a partir do que você aprendeu anteriormente. Ou seja, né, tudo isso aqui eu tô falando por quê? Porque tem essa escadinha de evolução, certo? Então aqui, ó, você tá na escadinha 1, na minha opinião. Você precisa ainda trabalhar na questão da proporção para você chegar na escada 2, que é a estrutura 3D, com mais qualidade. Então, entendido isso, vamos lá olhar para os seus desenhos, né? Vamos entender o que é isso na prática. Logo de cara, esse desenho aqui que a gente está vendo primeiro, repara no tamanho das coisas, né? Repara no tamanho, por exemplo, dos olhos em relação à cabeça, o tamanho da mão em relação ao restante do corpo, da cabeça, ou até mesmo, não só principalmente aqui na referência, né? Repara no tamanho das coisas, no tamanho da mão, tamanho dos olhos, em relação ao todo. E aí você vai ver que tem algumas variações aqui no seu, né? Repara como, por exemplo, aqui, ó, no rosto da menina, se a gente olhar dessa maneira aqui, ó, esse é o rosto dela, certo? Tem esse formato. Esse rosto, ele é como se fosse a moldura que eu falo lá, a técnica da moldura e tal, né? Que é você enquadra para saber a posição do desenho na página, né? E estimar as coisas. O rosto também é uma moldura. Repara que a distância do olho para o rosto varia, né? A distância para o cabelo, a distância aqui para a base, na região da mandíbula, quer dizer. Né? Então, tudo isso aqui ó, a gente pode estimar, né? A distância de um para outro. E repara como no seu aqui muda bastante. Olha só, esse aqui é o rosto, né? A gente está vendo aqui o rosto dela. Essa é a moldura, digamos assim, né? Para os elementos do rosto. E olha só a distância do olho. Olha como varia aqui de um lado para o outro. A distância do olho para um lado. Olha só aqui como muda. Olha o tamanho das coisas, né? Em relação à cabeça. Ficou um olho muito menor do que a gente encontra, por exemplo, aqui nessa referência, né? Então percebe como a proporção dos elementos, olho, boca, tudo isso, tá diferente. Inclusive até a sobrancelha. Olha só como a sobrancelha, ela é quase, digamos assim, que o tamanho total do olho. É bem semelhante aqui, ó, quase mesmo tamanho. E no seu, vamos dar uma olhada como é que tá. Então, olha só o tamanho da sobrancelha, olha o tamanho do olho. Como tá diferente da referência, né? Olha como muda bastante, percebe? Então é quase mais da metade, né? A metade está aqui do olho, então é mais da metade do olho a sobrancelha. Esses pequenos ajustes de proporção, né, de percepção
que você vai desenvolvendo, vai melhorar muito o seu desenho, né? Então você está nessa etapa de lapidar a proporção. E aí, como é que você faz isso, né? É justamente o que eu estava falando aqui agora, assim, né? De você, além da técnica da moldura que eu vi que você fez aqui, né? De colocar ali o quadrado e tal, para você posicionar melhor as coisas e analisar melhor cada elemento, usa, por exemplo, o cabelo, o rosto, como a própria moldura. E aí você vai, por exemplo, aqui, ó, você vai estimar, pô, a distância não é tão grande aqui, é menor. Então logo o olho deve ser um pouco maior, um pouco mais para a esquerda, aí você vai estimar de acordo com o que você está observando. A gente vê um padrão semelhante, né? Repara que o que você pode fazer, né? A gente sempre usa a cabeça como referência, como unidade de medida, de comparação. Então vamos usar a cabeça inteira aqui, né? Toda até o chapeuzinho. Mais ou menos, no olhômetro aqui, ela tem 3 cabeças e meia no olhômetro. 1, 2, 3. Não é exatamente meio, mas vamos lá, 3,5. E aqui no seu, vamos olhar a referência. Vamos ver as proporções. No olhômetro aqui. Talvez até assim. Eu acho que é mais por aí. Então ela está em 3 cabeças. Então, ou seja, comeu aqui meio da proporção. Ou seja, você alongou a cabeça e o restante ficou, em comparação, menor, né? Então repara como a cabeça desse personagem é muito mais baixa, assim, né? É um perfil mais largo e menos alto. Então, ó, na verdade, a forma aqui, se a gente envelopar, o que a gente encontra? Ó, é um retângulo deitado. Tá vendo? Um retângulo deitado. Né? Tem uma estrutura mais retangular. No caso do seu, olha só como é um retângulo vertical. Percebe a diferença? Então, começar a analisar isso, assim, a forma das coisas, a orientação das coisas, ou seja, mais deitado, é um retângulo deitado, é um retângulo vertical. É um círculo mais ovalado ou é um círculo perfeito? Sei lá, é um quadrado, enfim, que seja, se é um quadrado perfeito ou um retângulo. Então, são pequenas análises que você faz, você vai enquadrando, literalmente, você vai emoldurando o desenho, e aí você vai tendo respostas, né? Basicamente é isso. A técnica da moldura vai te dando respostas. Ah, então a cabeça é mais larga do que mais alta. Então, logo, o meu desenho também precisa ser mais largo do que alto. Então, no caso aqui, né, se a gente manter essa altura, teria que ser algo assim, né? Tipo, alargar mais a cabeça, percebe? A cabeça e o chapéu. Então, olha só como uma pequena forma, né, um pequeno quadrado, um retângulo aqui, né, me ajudou a ter essa percepção da proporção, no caso da cabeça. E aí, consequentemente, você pode fazer isso para todo o resto, né? Para o corpo, para a mão, para o pé, para, sei lá, mochila, qualquer coisa. Então, tudo isso vai te, né, essas pequenas técnicas aqui, né, pequenos quadrados, retângulos, etc, vão te ajudar muito nesse sentido, né, de proporção, de posicionamento. Começa a fazer essas análises, né, fazer o uso das formas básicas, no caso ainda 2D, que é o quadrado ou o retângulo, que seja, triângulo, círculo, que é essa etapa da primeira fase, né, do desenho de observação, desenho de cópia, para te treinar no que eu chamo de régua visual, né, que é a sua capacidade de estimar as coisas. E aí, quando você for para etapa 3, né? Aliás, etapa 2, é aqui que entra as formas 3D, né? Que é o cubo, cilindro, esfera, cone, por aí vai. É isso, assim, ó, isso é uma dica, né? Sempre encaixota tudo, cara. Encaixota, põe retângulo, põe círculo, vê qual é que é. Vamos voltar ali para a estrutura do triângulo, né? Isso aqui é o que eu falei dos degraus, né? Para você desenhar corretamente, né, fazer um esboço tridimensional com formas tridimensionais, com cone, com cilindro, com cubo, primeiro você precisa estar bom nisso, na proporção. Porque será que é por exemplo, né? Que nem exemplo da menininha aqui, né? A gente imaginar que a cabeça dela é uma caixa, simplificando ao máximo, assim. Olha só como você faria o esboço, né? Você faria o esboço da cabeça. Vou fazer em outro ângulo aqui para ficar mais fácil a visualização. Você faria essa caixa assim, alongada. Porém, a cabeça dela, como tá aqui, seguindo a mesma ângulo, mesma ideia aqui, é mais assim.
Ou seja, é mais largo. Lembra que eu falei que é um retângulo deitado e não um retângulo de pé? É a mesma coisa no 3D. É uma caixa mais larga, não mais alta. Percebe? Então, a proporção, ela vem primeiro, porque, beleza, você sabe fazer formas 3D, mas a proporção tá errada. O que adianta? Vai ficar um desenho totalmente fora da realidade ou fora da referência, que seja. Então, assim, a proporção, ela é a mãe de tudo, assim. Sem proporção, você pode fazer o desenho mais tridimensional possível. Só que ele vai ficar estranho, entende? Principalmente se é uma figura humana. Você vê que a cabeça tá grande, ela tá hiper 3D, mas tá larga, tá grande, corpinho pequeno, mãozona grande, perninha curta. Cara, fica um desenho ridículo, entende?